pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Rafaela Marques e esse é meu canal Tricô e Crochê. Hoje eu trago para vocês essa peça aqui em tricô. Ela é top-down, feita de cima aqui para baixo. Eu utilizei fio 100% algodão, 3 fios juntos do fio Cleia 1000. Mas você também pode usar o Camila 1000 ou Pinguim 1000, porque eles são a mesma coisa e você utiliza 3 fios juntos, tá? Ele é um fio muito gostoso. Eu gosto muito de usar ele, que você pode utilizar ele com 2 fios ou com 3 fios, ou até 4 fios. Ele dá um caimento super gostoso na peça, dependendo da agulha que você usa. Eu utilizei para fazer essa peça a agulha 5,5, para que o ponto ficasse solto. Mas se você quiser fazer com lã, você também pode. Aí você utiliza uma agulha 6 milímetros, porque a lã é mais grossinha, para deixar os pontos também mais soltos. Mas você pode utilizar a mesma receita. Eu calculei do tamanho PP ao extra GG. Então, se você fizer, me marca lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz em saber que vocês estão fazendo e que está dando certo a receita que eu faço aqui, que eu elaboro. É importante esse retorno de vocês para eu continuar fazendo as receitas e saber que tá dando certo. Eu gosto de fazer, mas eu quero que dê certo, que vocês façam, que sirva a peça, vocês contem pra mim, tá bom? Meu Instagram é Rafaela Marques, feito à mão. E aqui em cima, ó, eu passei uns pontinhos de ponto baixíssimo em crochê, de correntinha. É muito fácil, até se você não sabe fazer crochê, não tem problema, porque é muito simples. Por que eu fiz isso? Porque o algodão cede, ele tende a ceder, a cair assim. Então, é importante você passar esse fio aqui, essa segurança, essa correntinha, para que o decote fique firme no lugar, não fique descendo. No vídeo eu mostro tudo isso. Eu mostro como que o decote ficou sem a correntinha e agora eu mostrando para vocês como que ele ficou. Ele fica super firminho e ele abotoa tranquilamente, ó, as casinhas aqui. Olha aqui, mostrar para vocês, ó. Que legal que é. Ó, abotoa certinho, tá? Ó, deixa eu pôr o primeiro aqui. Deixa eu enxergar ele. Olha, que bonitinho que ficou. Super confortável, gente. Olha, deixa eu mostrar pra vocês as costas. Olha aí como que ficou o desenho. Embaixo da manga. Eu gostei demais desse casaquinho. Achei que ele ficou muito fofinho, tá? Então, qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários ou me segue lá no Instagram e lá eu consigo conversar com vocês melhor e eu gosto também de mandar áudio, tá? Porque aí eu já mando um áudio e tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo e vamos lá agora para o passo a passo? Então aqui está o esquema que nós vamos fazer essa peça. Aqui está a receitinha, tá? Com todos os pontos, mas eu vou deixar para vocês na telinha. Vai ter 14 pontos de borda, 7 pontos para um lado e 7 pontos para o outro, que vai ser esses pontos aqui, ó, 7 e 7. Aqui está a pala redonda, que nós vamos fazer primeiro um círculo, um grande círculo. E nós vamos colocar os pontos aqui na agulha. E depois nós vamos separar as cavas, tá? A cava. Vamos continuar fazendo o corpo da peça, sem costura. E depois nós vamos fazer a manga. Vai sair já a manga da frente e das costas. Imagine que essa pala aqui vai dobrar, ó, vai cair atrás e a peça vai ficar exatamente assim. Então, esse daqui é o esquema da peça. E agora eu vou passar para vocês a receita certinho. Então, vamos lá para a receitinha desse projeto? Eu vou precisar de 3 fios Cleia 1000 e eu vou usar os 3 juntos. Essa daqui é a cor 7625, tá? Então, eu estou usando 3 novelinhos. Se eu for precisar do quarto, eu estou com o quarto aqui. Esses 3, eu vou utilizar os 3 juntos para dar a textura que eu quero, tá? E eu vou utilizar a agulha de tricô 5,5. Você pode usar a agulha reta, tá? Eu aqui vou usar circular porque é bem mais prático e ela acomoda mais os pontos. E se eu for utilizar aqui o quarto novelo, eu vou utilizar desta maneira, ó. Eu vou fazer isso daqui, eu vou utilizar um novelo e vou transformar ele em 3 fios. Ó, eu pego e faço aqui, ó, tá vendo? Aqui tem 2 fios. Aí eu venho até aqui, ó. Quando chegar aqui, eu peguei 3, ó. 3 fios, dobro.
tá vendo? Estou utilizando os 3. Aí, eu quero fazer mais 3. Eu venho, abro aqui uma argolinha e só passo esse fio aqui dentro e puxo, ó. Só isso. Aí, você pode esticar o tanto que o seu braço abre, bastante, tá? Aqui não dá porque eu estou na mesa. Mas é isso daqui. E a emenda fica imperceptível, você não vê. Eu já fiz uma peça assim e deu super certo, a peça ficou perfeita. Aí, você vem, ó, acabou, você está tecendo, de repente acabou. Você vem, passa o seu dedo aqui por dentro e puxa o fio. E assim você consegue trabalhar com um fio, transforma ele em 3, tá? Então, se eu for utilizar o quarto, é assim que eu vou utilizar. Então, agora eu vou passar a receitinha para cada tamanho que você vai precisar. Então, atenção, tamanho PP, você vai precisar de 85 pontos mais 14 de borda. Tamanho P, 90 pontos mais 14 de borda. Tamanho M, 95 pontos mais 14 de borda. Tamanho G, 100 pontos mais 14 de borda. Tamanho GG, 105 pontos mais 14 de borda. Tamanho extra GG, 110 pontos mais 14 de borda. Então, eu aqui vou fazer o tamanho G. Então, eu vou colocar 100 pontos mais 14 de borda, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar aqui 114 no total e depois eu volto com vocês. Então, eu voltei aqui, ó, com 114 pontos. 100 pontos da peça e 14 que é a borda, que é o abotoamento. Vai ser 7 pontos para um lado e 7 para o outro lado, para poder fazer a casinha do botão e pregar o botão depois, tá? Então, agora eu vou fazer 4 carreirinhas de ponto meia. Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4. E na quinta, eu volto para nós fazermos a primeira casinha de botão. Então, aqui não tem segredo, é só você fazer 4 carreiras agora de ponto meia, direito e no avesso, tá? E eu voltei aqui com vocês com as 4 carreirinhas de ponto meia já feitas. E agora, nós vamos para a quinta carreira e agora eu vou fazer a casinha de botão, primeira casinha de botão. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 ponto meia, laçada e 2 juntos em meia. Essa laçadinha vai ser a abertura do meu botão, da primeira casinha aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou terminar, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. A laçada aqui eu vou contar, tá? 5, 6, 7, porque a borda são 7 para cada lado. E vou colocar aqui o primeiro marcador, para mim não confundir, que essa parte aqui vai ser a borda. Então, agora, eu vou fazer tudo ponto meia até chegar aqui, faltando 7, eu volto pra gente colocar outro marcador aqui. E eu cheguei aqui no final da carreira, ó, faltando 7 pontos, eu vou colocar o marcador, porque aqui vai ser a outra borda. Aqui vai ser onde eu vou pregar o botão. Então, casinha só vai ser de um lado. De um lado tem a casinha do botão e do outro lado nós pregamos o botão, tá? Então, aqui, ó, eu já terminei. Pronto. Agora, eu vou pra sexta carreirinha. Então, agora eu vou fazer 6, 7 e 8, tá? Para completar as 8 carreirinhas de ponto meia. E eu voltei aqui com vocês com as 8 carreirinhas de ponto meia já pronta. E agora, nós vamos começar a fazer o ponto do nosso cardigan. Então, você vai passar um sem fazer. Toda vez que você estiver no começo de cada carreira, o primeiro é sem fazer para formar aquela borda bonita aqui do lado. Agora, eu vou fazer 6 meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa daqui é a nossa borda. Você vai passar o marcador e agora você vai fazer, na primeira carreira, o restante todo em meia. Então, eu vou fazer aqui todo o restante em meia. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. E eu voltei aqui com vocês com o final dessa carreira. Então, eu vou passar o marcador e eu sei que aqui agora é a borda. Então, eu vou fazer 6 meia para terminar e o último em tricô.
Então, você faz o último em tricô para formar aquela borda bonitinha de correntinha. Então, eu venho e faço, ó, o último em tricô. Agora, eu viro o trabalho e eu estou agora pelo lado do avesso. Então, todas as carreiras do lado do avesso vai ser igual. Então, você vai passar um sem fazer, que é para formar a borda. Agora, eu vou fazer o 6 meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou passar o marcador e o restante todo em ponto tricô. Então, agora eu vou fazer todo o restante da carreira, da segunda carreira em ponto tricô. E quando eu estiver aqui, ó, também, quando eu estiver aqui, nessa bordinha, eu não posso esquecer que 1, 2, 3, 4, 5, 6 é em meia, esses 6 pontos aqui é em meia e o último é em tricô para formar a borda, tá? Então, você vem fazendo o tricô até chegar no marcador. Quando chegar no marcador, você faz 6 meia e o último em tricô, tá? Eu vou fazer isso, depois eu volto com vocês na terceira carreira. E eu voltei aqui com vocês na terceira carreira. Então, terceira carreira é o lado do direito. Você vai passar um sem fazer. Eu vou fazer aqui os 6,6, que são o ponto de borda, tá? Aqui, ó, 6,6. Depois, eu vou passar o marcador, ó, fiz o 6,6, eu vou passar o marcador, abre o asterisco e nós vamos repetir o que está no asterisco até acabar os pontos. 2 juntos para a direita, então, eu pego aqui, ó, pela frente, 2 juntos em meia para a direita, laçada e 3,6. 1, 2, 3. Novamente, você vai repetir somente isso. 2 juntos para a direita, laçada, laçada e 3,6. 1, 2, 3. E não tem erro. Agora, eu vou repetir até chegar aqui no marcador. Quando chegar no marcador, não pode esquecer que os 6 últimos é em meia e o último em tricô, que é o ponto de borda. Vou fazer, depois eu volto com vocês. O lado avesso não tem segredo. Você vai fazer o lado avesso, um sem fazer, 6 meia, tudo em tricô. Depois, você vai fazer a borda, 6 meia e um tricô. Igual nós fizemos na segunda carreira. O lado avesso, todas as carreiras pares vão ser igual, tá bom? E eu voltei aqui com vocês e agora eu estou na quinta carreira. Eu fiz todo o avesso e agora eu estou no lado direito de novo na quinta carreira. Não esqueça que toda vez que você estiver do lado direito, as carreiras serão ímpares e o lado do avesso, as carreiras serão pares, tá? Agora, então, eu vou passar um sem fazer. Vou fazer 6,6, que é o ponto de borda. Ó, vou fazer todos os pontos, não pode esquecer, tá? Da borda do abotoamento. Pronto, agora eu vou passar o marcador. Abro o asterisco agora e nós vamos fazer 2,6, 1, 2. Laçada, 2 juntos para a esquerda, ou mate simples, que é a mesma coisa. 2 juntos para a esquerda, eu pego por trás. E se eu for fazer mate simples, você vai pegar pela frente, ó. Mate simples é assim. O ponto está virado com a perninha virada para você. Então, você passa um sem fazer, faz o próximo em meia, e o que você passou sem fazer, você passa por cima. Isso é mate simples. E 2 juntos, pego por trás, é a mesma coisa, tá? Laçada, 1 meia, laçada. Pronto, você vai repetir somente isso. Eu vou fazer mais uma vez. 2 meias, laçada, 2 juntos para a esquerda ou mate simples, eu vou fazer aqui 2 juntos para a esquerda, para mim é mais fácil. Laçada, 1 meia, laçada. Agora, você vai seguir fazendo até o final, até chegar aqui no final da carreira. Quando chegar no final, no marcador, você vai fazer 6 meia e o último em borda em tricô. E depois, você vai virar o lado avesso, vai fazer a sexta carreira igual à segunda carreira. Vai ser todas iguais às carreiras do lado avesso, tá? Depois, eu volto com vocês com a sétima carreira.
Agora eu voltei com vocês na 7ª carreira. Eu já fiz a 6ª do lado avesso e agora eu estou na 7ª. Então, 7ª carreira, você vai passar um sem fazer e vai fazer o 6,6 de borda, tá? Ó, vou fazer aqui até chegar no marcador. Pronto. Agora, você vai fazer 2 pontos juntos em meia para a direita. Então, aqui agora eu vou inverter, vou pegar pela frente, tá? 2 pontos juntos em meia para a direita, laçada e 5,6. 1, 2, 3, 4, 5. E vai ser só isso que você vai repetir agora. 2 juntos em meia para a direita, laçado e 5,6. Eu vou fazer isso até o final, até o marcador. Quando chegar no marcador, não posso esquecer de fazer o 6,6 e o último em borda em tricô. E a carreira do lado do avesso, que vai ser a 8ª carreira, eu vou fazer igual à 2ª carreira, tá? Eu vou fazer e volto com vocês com a 9ª carreira. E eu voltei aqui com vocês com a 9ª carreira. Então, você vai passar um sem fazer, vai fazer o 6 borda, que é 6,6, isso sempre, tá? Até o final da peça. Então, essa borda não pode esquecer, tá bom? Pronto, agora eu vou passar o marcador. Agora, eu vou fazer o asterisco da 9ª carreira. Então, anotem aí, 2,6, 1, 2... laçada, 2 juntos em meia para a esquerda, eu já vou pegar aqui, ó, por trás, ou mate simples, que é a mesma coisa, e 3,6, 1, 2, 3, só isso, fecha asterisco, e vai repetir isso, 2 meia laçada, 2 juntos em meia para a esquerda ou mate simples e 3 meia. Então, eu vou fazer isso até o final da carreira. Quando chegar aqui, não esquece 6 de borda em meia, o último em tricô. E a carreira do avesso, que vai ser a 10ª carreira, é igual à 2ª carreira que eu já expliquei, tá? Vou fazer e volto com vocês com a 11ª carreira. E eu voltei aqui com vocês na 11ª carreira. Olha como já tá crescendo a nossa palhinha. Então, os 7 primeiros pontos vai ser em borda. Então, o primeiro sem fazer, depois eu vou fazer 6,6, 2, 3, 4, 5, 6, e agora eu vou fazer o ponto da 11ª carreira. Então, abro o asterisco, 2 juntos para a direita, 2 juntos em meia, então eu aqui vou inverter, tenho que pegar pela frente, tá? Então, eu faço 2 juntos para a direita, laçada, 3,6, 1, 2, 3, laçada, 1 meia, laçada e 1 meia. Então, novamente, você vai fazer 2 juntos para a direita, ó, 2 juntos para a direita, pega pela frente, laçada, 3,6, 1, 2, 3, laçada, 1 meia, laçada e 1 meia. Você vai fazer isso até o final da carreira. Quando chegar no final, nos últimos pontos, os 6 últimos em meia, o último em tricô, que é em borda, e o avesso você vai fazer igual o da 2ª carreira, tá? Que eu já passei pra vocês no comecinho. E depois eu vou voltar com vocês com a 13ª carreira. E eu voltei aqui com vocês agora com a 13ª carreira. Então, eu vou passar um sem fazer, vou fazer 6 meia, que é o ponto de borda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou passar o marcador, agora eu vou fazer o ponto. 2 meia, abro asterisco primeiro, 2 meia, 1, 2. Laçada, 2 juntos em meia para a esquerda ou mate simples. E 5,6. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou repetir somente isso. 2 meia,
laçada, 2 juntos em meia para a esquerda, 5 meia. Vou fazer até o final da carreira. Quando chegar no final, não esqueça dos 6 últimos pontos em meia, o último em tricô de borda, e a 14ª carreira, que é o avesso, vai ser toda igual à segunda. Vou fazer e volto com vocês na 15ª carreira. E eu voltei aqui com vocês com a 15ª carreira. Então, eu vou medir aqui com a régua, ó. A cada 6 centímetros, eu vou fazer uma casinha de botão, para não ficar abrindo depois a casinha quando abotoar, tá? Então, eu vou passar agora um sem fazer, vou fazer 2,6 e agora eu vou fazer a casinha de botão. Vou fazer laçada, vou vir aqui, vou fazer 2 juntos em meia, ó. Pronto, já fiz a casinha aqui, ó, tá? Agora, eu vou seguir, né, completar aqui a minha borda, vou passar o marcador e agora eu vou fazer o ponto da 15ª carreira. Vai ser 2 juntos em meia para a direita, então, eu vou pegar pela frente, faço 2 juntos para a direita em meia. Agora, eu vou fazer laçada e 7,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é somente isso. Agora, eu vou voltar no asterisco e ficar repetindo. 2 juntos em meia para a direita, laçada, 7,6. Eu vou fazer até o final da carreira. Quando chegar no final da carreira, não se esqueça de fazer 6,6 de borda, um tricô, e depois o avesso é todo igual à segunda carreira. Vou fazer e volto com vocês na 17ª carreira. Eu voltei aqui com vocês agora na 17ª carreira. Então, eu vou passar um sem fazer em borda, vou fazer 6,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora eu vou fazer o ponto da 17ª carreira. Então, você vai fazer, abre o asterisco, 2,6, 1, 2, laçada. Agora, você vai fazer 2 juntos para a esquerda ou mate simples. Eu pego por trás para fazer para a esquerda. 2,6, 1, 2, laçada, 1,6, laçada e 2,6. 1, 2. E só isso. Você vai repetir somente isso. Vou voltar no asterisco e vou fazer 2,6, 1, 2, laçada, 2 juntos em meia para a esquerda ou mate simples. 2,6, 1, 2, laçada, 1,6, laçada, 2,6, 1, 2. E eu vou fazer isso até o final, até acabar os pontos. Quando chegar no final, não esquece da borda, 6,6 e o último em tricô. O avesso vai ser todo igual à segunda carreira e eu volto com vocês com a 19ª carreira. E eu voltei com vocês aqui agora com a 19ª carreira. Então, eu vou passar um sem fazer, vou fazer o 6,6, que é a minha borda. Olha. E estou chegando aqui já no marcador, vou passar o marcador e agora abre o asterisco e nós vamos fazer a 19ª carreira. 2 juntos em meia para a direita, então eu pego pela frente para inclinar para a direita. Pronto. Agora eu vou fazer laçada e 9,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E é só isso. Eu vou repetir 2 juntos para a direita em meia, laçada e 9,6. Vou fazer isso até o final da carreira. Quando chegar no final, faz o ponto de borda. Não esqueça do 6,6 e o último em tricô. E o avesso todo igual à segunda carreira. Vou fazer e volto com vocês na 21ª carreira. E agora eu estou com vocês na 21ª carreira. Então, eu vou passar um sem fazer, vou fazer o 6 em meia, que é a minha bordinha. Olha, estou chegando já no marcador. Pronto, cheguei. Agora, você vai abrir o asterisco e você vai repetir. 1,
2 meia, laçada, 2 juntos em meia para a esquerda ou mate simples, que é a mesma coisa, e 7 meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou repetir somente isso agora que está no asterisco. 2 meia, laçada, 2 juntos em meia para a esquerda ou mate simples, que é a mesma coisa, 7 meia. Vou fazer isso até chegar aqui no final, ó. Quando chegar aqui, faço 6 meia, o último em tricô. Vou virar o avesso e o avesso é igual à segunda carreira. Eu vou fazer e volto com vocês depois na 23ª carreira. E agora eu voltei com vocês com a 23ª carreira. Então, eu vou passar aqui um sem fazer, vou fazer o 6,6, que é o ponto de borda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou passar o marcador e agora eu vou abrir asterisco e eu vou fazer 2 juntos para a direita. Então, eu pego pela frente, que aí ele inclina para a direita. Pronto. Laçada, 5,6, 1, 2, 3, 4, 5. Laçada, 1 meia, laçada e 3,6. 1, 2, 3. E eu vou repetir somente isso agora, que está no asterisco. 2 juntos para a direita, laçada, 5 meia, laçada, 1 meia, laçada e 3,6. Vou fazer isso até o final da carreira, eu vou dar a volta. Quando chegar aqui no final, não esquece de fazer o 6 meia e o último em borda em tricô. A carreira do avesso vai ser igual à segunda carreira, eu vou fazer e volto com vocês na 25ª carreira. E agora eu voltei com vocês com a 25ª carreira. Eu vou passar um sem fazer em borda e eu vou fazer aqui os meus 6,6, que é a bordinha do abotoamento, tá? Já estou chegando no marcador, vou passar o marcador agora, e agora sim, abro o asterisco, e eu vou fazer 2,6, 1, 2. Laçada, 2 juntos para a esquerda, ou mate simples, que é a mesma coisa, e 9,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu vou fazer somente isso agora. Vou repetir o que está no asterisco. 2 meia, laçada, 2 juntos para a esquerda ou mate simples, é a mesma coisa, 9 meia. Vou fazer até o final da carreira. Quando chegar no final, não posso esquecer de fazer o 6,6 de borda, o último em tricô. E vou voltar o avesso todo igual à segunda carreira. Eu vou fazer e volto com vocês com a 27ª carreira. E agora eu voltei com vocês com a 27ª carreira. Vou passar um em borda sem fazer, depois eu vou fazer o 6 ponto em meia, que é o ponto do abotoamento da minha bordinha. Agora, eu vou passar o marcador, e agora sim, abro o asterisco, 2 juntos em meia para a direita, então, eu pego aqui pela frente, laçada e 11,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E eu vou repetir somente isso que está dentro do asterisco. 2 juntos em meia para a direita, laçada, 11,6. Vou fazer isso até acabar os pontos, até o final. Quando chegar aqui no final, eu vou fazer 6 meia, o último em borda em tricô, e o avesso eu vou voltar igual à segunda carreira. Eu vou fazer e depois eu volto com vocês com a 29ª carreira. Agora eu voltei com vocês com a 29ª carreira. Então, eu vou passar aqui um ponto sem fazer, vou fazer o 6,6, que é a borda do abotoamento, ó.
Estou fazendo, já estou chegando aqui no marcador. Vou passar o marcador e agora eu vou fazer. Abre o asterisco, 2,6, 1, 2, meia, laçada, 2 juntos em meia para a esquerda ou mate simples, que é a mesma coisa. 4,6, 1, 2, 3, 4. Laçada, 1, meia, laçada e 4,6. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer somente isso agora. Vou repetir o que está dentro do asterisco. 2, meia, laçada, 2 juntos em meia para a esquerda, 4, meia, laçada, 1, meia, laçada, 4, meia. Vou fazer até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, não posso esquecer de fazer os 6 últimos em meia. O último em tricô, que é borda, e o avesso vou voltar todo igual à segunda carreira. Vou fazer e volto com vocês na 31ª carreira. E agora eu estou aqui com vocês com a 31ª carreira. Então, você vai passar um sem fazer. Eu vou fazer aqui o 6,6 de borda. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou passar o marcador e agora sim, abre o asterisco e você vai fazer 2 juntos para a direita. Então, eu vou pegar aqui pela frente, que aí ele inclina para a direita, laçada e 13,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E eu vou repetir somente isso. 2 juntos para a direita, laçada e 13,6. Vou fazer dando a volta até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer 6,6 da borda, 1 em tricô, e o avesso eu vou voltar todo igual à segunda carreira. Eu vou fazer e volto com vocês com a 33ª carreira. E eu voltei aqui com vocês agora com a minha 33ª carreira. E agora é a hora de eu fazer a casinha novamente. Olha, lembra que eu estou fazendo com 6 centímetros aqui, ó, a última casinha. Então, você tem que ir fazendo assim. Você pode fazer medindo por centímetros ou contando os cordões de tricô, ó. Aqui eu tenho um cordão, 2 cordões, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 cordões. Você pode fazer assim, tá? Então, aqui agora eu vou fazer novamente mais uma casinha e vou dar início à 33ª carreira. Vou passar um sem fazer. Agora, eu vou fazer 2,6, laçada e 2 juntos em meia, para mim formar aqui a minha casinha de botão. Pronto. Ó, já fiz aqui minha casinha. Agora, eu vou terminar de fazer aqui o ponto meia do meu abotoamento, passo o marcador e agora eu vou abrir o asterisco para começar a 33ª carreira. 2,6, 1, 2, laçada, 2 juntos em meia para a esquerda, eu pego por trás, ou mate simples, é a mesma coisa, e 11,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. E eu vou repetir somente isso que está no asterisco até o final da minha carreira. Quando eu chegar aqui, não posso esquecer de fazer o 6,6 último em tricô e o avesso eu vou voltar igual à segunda carreira. Eu vou fazer e volto com vocês na 35ª carreira. Agora eu estou na minha 35ª carreira. Então, eu vou passar aqui, ó, um sem fazer em borda. Vou fazer aqui o 6,6, que é a bordinha do abotoamento. E vou passar o marcador. Agora sim, abre o asterisco
e você vai fazer 2 juntos em meia para a direita. Então, eu pego pela frente, para inclinar aqui para a direita. Laçada e 13,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E eu vou fazer somente isso até acabar os pontos. Vou repetir o que está dentro do asterisco. Quando chegar aqui, não pode esquecer de fazer o 6,6 e o último em tricô da borda. E o avesso eu vou voltar todo igual a segunda carreira. Vou fazer e eu volto com vocês na 37ª carreira. E eu voltei aqui com vocês com a 37ª carreira. Mas como a partir de agora eu não vou mais fazer aumento, esse daqui é o limite de aumentos. Eu vim mostrar pra vocês como que ficou a agulha, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês um ângulo maior. Olha aqui, ó. Os pontos couberam na medida, não cabe mais nenhum ponto aqui, ó. Dá pra apertar um pouquinho mais ainda, ó, mas bem apertado, tá vendo? Então, até o tamanho G, se você fizer com linha, igual esse daqui que eu estou fazendo, dá pra você fazer. Fica apertado, mas dá. Porém, a partir de agora, nós não vamos mais aumentar. Então, a tendência daqui pra frente, nós vamos fazer mais algumas carreiras e depois nós vamos dividir as cavas, vai dividir as mangas e o corpo. Então, vai diminuir a quantidade de pontos. Mas eu vim mostrar pra vocês que dá certo, tá? Fica só um pouquinho difícil de trabalhar, mas dá pra fazer, tá bom? Então, agora nós vamos começar com a 37ª carreira e eu vou passar pra agulha circular novamente. Então, vamos lá. 37ª carreira. Eu vou fazer aqui, ó, os pontos de borda. Vou fazer a minha borda aqui, o 6,6. Deixa eu passar aqui, ó. No começo fica mais difícil de trabalhar, porque a gente fica preocupado dos pontos não escapar, tá? Passei o marcador. Agora, você vai fazer 2,6, abro o asterisco, 1, 2, 6, laçada, 2 juntos em meia para a esquerda, ou mate simples, que é a mesma coisa. Vou fazer aqui. E 11,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E eu vou repetir somente o que está no asterisco. Quando chegar no final, não esquece de fazer o ponto de borda. E o avesso é igual à segunda carreira. Vou fazer e volto com vocês na 39ª carreira. Agora eu voltei com vocês. Eu já fiz a 37ª e voltei na 38ª, igual à segunda carreira. Então, a palhinha, ela é até aqui, para todos os tamanhos. Daqui para frente, você vai medir com a fita métrica. O tamanho PP, você vai medir agora 18 centímetros. Então, daqui até aqui, ó, deu 16. Então, você vai fazer agora até 18 centímetros, ponto, somente ponto meia no direito e tricô no avesso. E aqui o ponto de borda, você vai manter. Passa um sem fazer, faz o 6,6. Faz tudo ponto meia. A borda você não pode esquecer de fazer, mas eu vou fazer uma vez com vocês, tá? E o tamanho P você vai fazer até 19 centímetros. O tamanho M você vai fazer até 20 centímetros. O tamanho G, que é o que eu vou fazer até 21 centímetros. O tamanho GG, 22 centímetros. E o tamanho extra GG, 23 centímetros, tá? Então, agora é somente isso até dar a altura da cava. Então, aqui, como que é que você vai fazer? Não pode esquecer só a casinha, a cada 6 centímetros, tá, ó. Faz a casinha novamente, pra não esquecer, tá? Então, eu vou passar um sem fazer, vou fazer os pontos de borda em meia que eu estou fazendo. O restante do lado direito todo,
Agora, não vai ter mais ponto trabalhado, vai ser só ponto meia daqui pra frente, até no final da peça, tá? Então, eu vou passar o marcador só pra mim não esquecer da borda. E a cada 6 centímetros, eu não posso esquecer de fazer a casinha até embaixo, isso daí até terminar, tá? Então, eu só vou fazer ponto meia. Meia, chega nas laçadas aqui, ó, nessas laçadas tudo meia, não vai ter mais laçada nenhuma aqui agora. Então, eu vou fazer meia, quando tiver chegando aqui no final, ó, faz os 6 meia de borda último em tricô, o avesso vai fazer todo, passa um sem fazer, faz tudo meia, o resto tudo tricô, e quando chegar na borda também, 6 meia e o último em tricô, tá? Eu vou fazer isso daqui agora até dar 21 centímetros. Vou fazendo e vou medindo aqui com a fita métrica, ó. Hora que deu 21 centímetros, eu paro e volto com vocês, porque nós vamos dividir as cavas, a frente e as costas, tá? Então, atenção, tamanho PP você vai fazer 18 centímetros, tamanho P, 19, tamanho M, 20, G, 21, GG, 22 e extra GG, 23, tá? Eu vou fazer e depois eu volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês, eu já fiz aqui 21 centímetros, olha, agora é a hora de dividir as cavas, aqui, ó, vendo? 21 centímetros pro tamanho G. E você vai deixar de acordo com o tamanho que você escolheu. Mas agora, eu vou passar pra vocês a divisão certinho, vai aparecer escrito aqui na tela. O tamanho PP, nós começamos com 85, então agora você tem que ter 255 pontos. O tamanho P, você começou com 90, você tem que ter 270 agora. Tamanho M, você começou com 95, você tem que ter 285 agora. Tamanho G, que é o que eu estou fazendo, eu comecei com 100, agora eu tenho que ter 300 pontos. Tamanho GG, começou com 105, agora tem que ter 315 pontos. E o tamanho extra GG começou com 110, agora tem que ter 330 pontos. Isso é muito importante, porque nós vamos dividir certinho. Ó, olhando na minha pala, essas bolinhas aqui são os aumentos. Então, aqui eu fiz 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, eu fiz aqui, ó, 5 vezes, aumentei 2 pontos. Isso em cada palhinha dessa daqui, ó, cada pedacinho desse, tá? Pra você não ficar perdido. Então, você tem que contar de acordo com o tamanho que você escolheu e tem que dar o que eu passei agora pra vocês na tela. Agora, nós vamos dividir. Agora, vai aparecer aqui, ó, divisão pras mangas. Então, o tamanho PP, você vai deixar 42 pontos para cada manga. Tamanho P, 44 pontos para cada manga. Tamanho M, 46 pontos para cada manga. Tamanho G, 49 pontos para cada manga. Tamanho GG, 51 pontos para cada manga. E tamanho extra GG, 54 pontos para cada manga. Para frente direita e esquerda, porque vai ter duas frentes. O tamanho PP, você vai deixar 43 pontos para cada lado da frente. Tamanho P, 45 pontos para cada lado da frente. Tamanho M, 48 pontos para cada lado da frente. Tamanho G, 50 pontos para cada lado da frente. Tamanho GG, 53 pontos para cada lado da frente. E o tamanho extra GG, 55 pontos para cada lado da frente. Agora as costas. As costas você vai deixar tamanho PP, 85 pontos, tamanho P, 92 pontos, tamanho M, 97 pontos, tamanho G, 102 pontos, tamanho GG, 107 pontos, tamanho extra GG, 112 pontos. Então, você vai deixar desta maneira que eu acabei de falar para vocês. Anotem aí e vamos agora fazer a parte da divisão. Eu aqui vou começar a fazer o meu é o G. Então, não pode esquecer o ponto de borda, tá? Isso de todos, dos dois lados, o ponto de borda e a casinha de botão, tá bom? Isso até embaixo.
Aqui agora, eu vou fazer, como eu estou fazendo o tamanho G, eu tenho que deixar 50 pontos para a parte da frente. Então, eu vou já começar a fazer aqui, ó. Então, eu vou passar, vou fazer aqui o ponto de borda, ó. Fiz aqui o ponto de borda. Passei o marcador. Agora, eu vou deixar 50 pontos para frente. Então, eu já vou fazendo esses pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer aqui 50 pontos e já volto com vocês. Eu voltei aqui, ó, eu fiz os 50 pontos depois do marcador, 50 pontos. Essa parte vai ser da frente. Agora, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria com o fio que eu deixei e eu vou colocar 49 pontos para as mangas na minha agulha de tapeçaria. E você vai colocar de acordo com o número que você escolheu, que eu já passei na tela para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui 49 pontos agora, pro tamanho G, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar aqui 49, vou passar no fio e já volto com vocês. Voltei aqui com vocês e eu coloquei aqui, ó, 49 pontos nesse fiozinho aqui. O que eu vou fazer agora vai ser dar um nozinho aqui, que essa daqui vai ser a minha primeira manga. Ó, vou cortar aqui. Vou deixar aqui bastante fiozinho. Vai ser a minha primeira manga, 49 pontos. Ó, colocar e vou dar um nozinho. Pronto, esse daqui eu não vou mexer agora. Agora, eu vou pular esses pontos aqui, ó. Só depois, no final, é que nós vamos mexer com ele, tá? Essa vai ser uma manga. Agora, eu vou saltar pra parte das costas. Só que aqui, ó, essa daqui é a parte da frente. Então, daqui para chegar aqui, eu tenho que acrescentar alguns pontos aqui para não ficar apertado, incomodando embaixo do meu braço. Então, atenção, esse aumento para cada tamanho. Tamanho PP, você vai aumentar agora 4 pontos. Tamanho P também, 4 pontos. Tamanho M, você vai aumentar 6 pontos. Tamanho G, 6 pontos também. Tamanho GG, você vai aumentar 8 pontos. E tamanho extra GG, 8 pontos também. Então, eu vou fazer o tamanho G, eu vou aumentar 6 pontos. Então, agora, para fazer esses aumentos, é muito simples, olha. Você vai fazer isso daqui com o fio no dedão e por baixo você vai aumentar. Eu vou aumentar aqui 6 pontos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, aumentei aqui já os 6 pontos. Agora, eu venho e pulo para a parte das costas já, dou sequência e continuo fazendo ponto meia. Olha. Então, aqui agora eu vou vir e vou continuar fazendo ponto meia. Então, aqui eu vou fazer, para as costas agora, eu vou fazer 102 pontos meia e depois eu vou separar a cava novamente, tá? Então, eu já fiz aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer aqui 102. Quando eu estiver chegando lá no 102, eu paro e volto pra gente separar a outra cava, tá? E eu cheguei aqui, ó, no final das costas, eu fiz 102 pontos. Agora, eu vou colocar novamente 49, que é a outra manga. Então, vou colocar no fio de espera. 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui os 49 e depois eu volto com vocês. Você coloca no tamanho que você escolheu, tá? E agora eu coloquei aqui, ó, os 49 pontos e amarrei. Já coloquei a outra manga no fio de espera. E agora tem que sobrar aqui 50 pontos, que é da outra frente. Então, vamos conferir aqui, tirando o ponto de borda. Tem que ter 50 no tamanho G. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Então, agora eu vou aumentar 6 pontos aqui debaixo desse braço, tá? Ó, 1, 2,
3, 4, 5, 6, igual eu aumentei do outro lado. Agora, eu vou pular para essa parte aqui da frente e vou dar sequência nesses pontos meio aqui restante. E eu já separei, fazendo isso, eu já fiz a separação. Então, aqui agora, eu vou completar aqui tudo em ponto meia até chegar aqui na borda. Chegar aqui, eu vou fazer 6 ponto meia de borda, o último em tricô, vou virar o avesso, vou passar um sem fazer o 6 meia, e o restante todo em tricô, inclusive embaixo do braço, tudo. Aí, depois eu volto para mostrar para vocês. E eu voltei aqui com vocês, já fiz o lado do avesso, coloquei aqui, ó, para vocês verem. Aqui está a cava de um lado e a cava do outro, o braço. E aqui está a parte do corpo da peça na agulha circular. Então, agora, eu vou tecer assim, ó, vou e volta, carreira de ida e carreira de volta. Sempre. Aqui não posso esquecer o ponto da minha borda do abotoamento dos dois lados, a casinha de botão, que agora está na hora de eu fazer ela novamente, ó, que já deu aqui 6 centímetros, tá? Eu estou fazendo a cada 6 centímetros, ou seja, 9 cordões de tricô. Cordões de tricô é ida e volta, tá? Carreira é só ida. E cordões é ida e volta, você tem um cordão. Então, aqui eu tenho 9 cordões. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A cada 9 cordões de tricô, eu estou fazendo uma casinha. Agora é a hora de eu fazer a casinha novamente. Então, eu vou dar sequência aqui na minha peça. Vou fazer o direito sempre em meia e o avesso em tricô, não pode esquecer, porque aqui agora é muito simples. Eu só vou repetir isso e vou crescer essa peça e vou experimentando. Aí você coloca em você assim, ó, para você ter uma noção do comprimento que você quer. Eu vou fazer aqui e depois que eu ver que eu fiz já bastante, chegando na parte de baixo da barra, eu volto para nós fazermos o acabamento embaixo. E agora eu voltei aqui com vocês com o comprimento que eu queria. Então, eu terminei aqui, vim fazendo, e agora eu vou fazer esse acabamento aqui, ó, só de ponto meia aqui embaixo. Vou fazer aqui 10 carreirinhas de ponto meia e vou fazer a última casinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora é a hora de eu fazer mais uma casinha. Então, eu vou fazer a última casinha aqui agora e vou fazer 10 carreirinhas de ponto meia. Então, eu vou fazer no direito e no avesso o ponto meia. Aqui agora eu vou fazer a casinha, ó, 1, 2, 3, laçada, 2 juntos em meia, pra me fazer aqui a última casinha de botão, ó. E agora, não tem segredo. Eu vou fazer ponto meia. Agora, eu posso tirar o marcador, porque não vou mais precisar dele. Eu vou fazer ponto meia no direito e ponto meia no avesso, tá? Eu vou fazer 10 carreirinhas e depois eu vou arrematar a peça e nós vamos dar sequência com a manga. E agora eu voltei aqui com vocês com as 10 carreirinhas de ponto meia já pronta. Olha, eu fiz aqui, ó, a bordinha e a bordinha aqui. E agora, nós vamos tirar os pontos da agulha, vamos arrematar. Então, para arrematar é muito simples. Eu gosto de arrematar sempre assim, ó. Tiro um aqui, o primeiro. Agora, eu faço o segundo. Esse daqui eu passo por cima. Então, eu vou fazendo somente assim agora, ó. Faço o próximo e passo esse por cima. Aí, eu vou fazendo, faço o próximo e passo o anterior por cima. Eu gosto de arrematar assim, porque esse arremate não fica repuxando, tá? Então, eu vou arrematar todos os pontos e depois eu volto para nós fazermos a manga. E eu voltei aqui com vocês com essa manga aqui já pronta. Agora, nós vamos começar a fazer a outra manga. Então, eu voltei aqui com vocês com o outro braço. Então, você vai pegar a sua agulha de tricô e vai posicionar da esquerda para a direita. Tá? Por quê? Da esquerda para a direita, aqui, você vai começar a fazer aqui. Das duas mangas, você vai fazer assim. Então, você vem aqui agora e primeiramente, eu vou colocar todos os pontos aqui na agulha de volta, ó. Então, eu vou vir aqui, vou encaixar aqui a minha agulha, da esquerda para a direita, e vou pegar aqui todos esses pontos, um por um. Ó, um por um, eu vou pegar aqui agora.
eu vou colocar todos os pontos aqui na minha agulha primeiro e depois eu volto com vocês. Eu voltei aqui com vocês, ó, coloquei todos os pontos aqui na minha agulha. Agora eu vou cortar o fio e vou puxar o fio, a linha de segurança. Agora eu posso puxar, ó, todos os pontos estão aqui. Eu aqui agora, tem um detalhe que eu queria falar com vocês. Agora, vocês percebem que a cava é redonda. E esses pontos aqui estão retos, na agulha reta. Eu não posso esticar. Se eu for esticando, ó, não vai dar, tá vendo? Então, eu mantenho os pontos juntinho para eu trabalhar com eles agora, para não deformar a minha cava. Então, eu vou trabalhando até mais ou menos 5 centímetros, 10 centímetros, já começa a abrir e ficar mais fácil. Aí você não precisa deixar tão juntinho. Mas no começo aqui agora, eu aconselho você deixar os pontos juntinhos assim, para ficar mais fácil para você trabalhar agora. Então, agora eu vou vir aqui, vou deixar um fio sobrando, para depois me auxiliar na costura embaixo do braço. E já vou começar a fazer aqui o aumento embaixo do braço, tá? Porque nós precisamos aumentar. Nós não aumentamos embaixo da cava, então nós vamos aumentar, só que o dobro. Para cada tamanho, o dobro, mais um de borda para costura. Então, atenção para quantos pontos você vai aumentar para cada tamanho. Tamanho PP, você vai aumentar 5 pontos para cada lado. 5 para esse lado e 5 para esse lado, tá? Tamanho P, 5 também, 5 de um lado, 5 do outro. Tamanho M, 7 pontos de um lado e 7 pontos do outro. Tamanho G, que é o que eu estou fazendo, 7 pontos de um lado e 7 pontos do outro. Tamanho GG, 9 pontos de um lado e 9 pontos do outro. E o tamanho extra GG, 9 pontos de um lado e 9 pontos do outro lado. É para ficar mais fácil para você depois encaixar a manga e para a manga ficar folgada, tá? Por isso que você vai aumentar esse tanto de ponto. Agora, eu já vou começar aqui a aumentar o primeiro ponto. Pego o fio que eu estava trabalhando, venho, passo aqui por baixo, ó. E eu não jogo esse fora, eu venho, torço esse ponto aqui e já coloco aqui na agulha. Pronto, aumentei um ponto. E eu vou fazer isso agora, ó. Deixa eu pegar a linha aqui, certinho, e vou aumentar mais um ponto, ó. Venho, aumentei 2, torço e coloco aqui na agulha novamente. E agora eu vou mais uma vez, 3, ó, 4 pontos, 5, sempre torcendo para voltar na agulha, 5, 6 e 7 pontos, mais um aqui que eu vou aumentar. 7, pronto, vou torcer e colocar de novo na agulha. Pronto, olha como que ficou. Aumentei aqui, ó, 7 pontos. Agora, eu vou tecer essa carreira aqui até o final em meia. Deixa eu pegar aqui o primeiro ponto, que o primeiro ponto sempre fica difícil, depois que você faz esses aumentos aqui, tá? Então, vamos lá, ó, peguei. Vou fazer aqui agora com muito cuidado, tá? Eu vou fazer aqui todos os pontos, agora tudo eu vou fazer em meia. Esses que eu acabei de aumentar e vou seguir normalmente fazendo o restante dos pontos da manga. Ó, já tô chegando aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse foi o primeiro ponto. Aqui. Agora, eu cheguei aqui, ó, no ponto da manga, no começo. E eu já vou dar sequência e vou tecendo aqui tudo em ponto meia. Esse fio aqui, ó, que está aqui, onde nós começamos, vai me auxiliar na costura depois embaixo do braço, tá? Então, eu deixei ele quietinho aí. Então, eu venho devagar para não deformar a minha cava. Eu vou fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou voltar com vocês para nós aumentarmos mais 7 pontos desse lado aqui. E eu vim fazendo ponto meio aqui até o final, ó. Cheguei aqui no final, tá vendo? Agora, eu vou colocar aqui 7 pontos. É muito simples, ó. Eu dou um laço aqui no meu dedão, passo por baixo, ó, e aumentei 1. 1, 2, 3... 4,
5, 6, 7. Pronto, eu aumentei 7 pontos para cada lado. 7 aqui no início e 7 aqui no final. Agora, eu vou virar, vou fazer tudo ponto tricô, vou seguir aqui a carreira e eu vou fazer somente isso até o comprimento desejado, tá? Então, agora aqui não tem segredo nenhum. Eu vou fazer ponto meia no direito e ponto tricô no avesso, até a minha manga adquirir o tamanho que eu quero. Eu aqui, no caso, vou fazer 31 centímetros, igual eu fiz do outro lado. Esse comecinho aqui é mais enjoadinho de fazer, tá? Aí você pega com cuidado, assim, ó, igual eu estou fazendo, pra não escapar os pontos, tá? É só a primeira carreira. Depois, fica tudo certo. E eu vou fazer aqui agora, olha como aqui, só o comecinho, depois vai embora. Aí eu vou fazer agora todo o avesso em ponto tricô. Aí depois eu volto com vocês com o lado direito. Então eu voltei aqui com vocês com o lado direito da peça, olha. Tá vendo como que ficou aqui? Então, por enquanto, eu vou deixar os pontos juntos, pra não me atrapalhar aqui na curva, tá? Então, eu vou fazer meia no direito e tricô no avesso, sem nenhuma diminuição. Não precisa diminuir essa manga, porque ela não ficou uma manga grande e folgada. Ela está uma manga certinho no braço, tá? Ela sobra, mas não é muito, tá bom? Então, não diminua. Se você vai diminuir só no punho. Aqui agora, ó, pode ver, vou colocar ela do lado pra vocês verem, ó. Eu vim fazendo ela reto, tá vendo? Aí, quando chegou aqui embaixo, ó, eu fiz as diminuições. A cada 4 pontos, eu diminui 1, tá? Então, eu vou crescer aqui a minha peça, direito, meia e tricô no avesso, por 31 centímetros. E depois eu volto para nós fazermos as diminuições e costurarmos essa peça, tá bom? E eu voltei aqui com vocês e eu já fiz aqui 73 carreiras, que foi o que eu fiz na outra manga. Aí eu vim medindo, ó, contando e chegou aqui. Agora, eu vou fazer já a parte do punho. Se você quiser que a sua manga fique comprida, uma manga longa, é só você fazer aqui, ó, maior. Mais ou menos os 10 centímetros já vai dar uma manga longa. E se você quiser fazer ela longa, comprida, você vai diminuir agora a cada 3. A cada 3,6 você vai fazer 2 junto. Como eu quero uma manga 3/4, até aqui eu vou fazer a cada 4. A cada 4 pontos eu vou fazer 2 juntos. Como que eu faço isso? Eu já começo fazendo aqui, ó. No começo, os 2 primeiros eu já faço 2 juntos. Os 2 primeiros do começo e o do final. E depois você vai intercalar aqui. Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e faço 2 juntos. Tá? Sempre assim, 1, 2, 3, 4 e faço aqui 2 juntos, tá? Se você quiser que ela fica mais apertadinho o punho, você faz a cada 3, tá? Aí eu vou continuar, 1, 2, 3, 4 e 2 juntos. Eu vou fazer aqui, quando chegar no final eu volto com vocês. Pronto, agora eu cheguei aqui no final e eu fiz 4, 4 meia. Só que sobrou um aqui, então o último aqui vai ficar com 5 meia. Aí eu venho e faço aqui agora os 2 juntos aqui para diminuir. Pronto, olha. Agora eu vou virar o lado do avesso e eu não vou fazer mais nenhuma diminuição. Eu só vou fazer agora carreiras em ponto meia, para fazer aquela bordinha igual do outro punho. Então, eu vou fazer aqui por 10 carreiras, igual eu fiz na barra. E depois que eu fizer as 10 carreiras, eu vou arrematar os pontos do punho e eu volto para nós costurarmos essa peça. E eu terminei aqui, eu já arrematei, ó. Já arrematei. E agora, eu vou deixar um fio aqui sobrando. Só sobrou isso daqui, tá? Dos 3 novelos, eu não usei o quarto. Eu pensei que eu ia usar o quarto, mas não precisou. Tá? E sobrou esse pouquinho aqui de 3. Aí, eu vou deixar aqui um tanto pra eu cortar, pra eu costurar agora. Aí, eu venho e passo aqui pra arrematar, senão, pra não desfiar aqui, tá? Ó, travei. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar aqui numa agulha de tapeçaria. E essa parte da manga aqui, ó, nós vamos fechar aqui
e eu vou costurar daqui até aqui. E depois nós vamos costurar esse pedaço aqui, tá? E pra costurar, eu gosto de alfinetar a peça, pra não sair fora do lugar, porque senão pode ficar torto. Então, eu alfineto assim, ó, você pode alfinetar, ou você usa aqueles marcadores, se você não tiver, você usa alfinete de costura mesmo, tá? Aí, ó, fica mais fácil. Na roupa também, no tecido é a mesma coisa, senão não dá certo, fica torto. Ó, aí eu emendo aqui. Tá vendo? Aí eu sei que vai ficar certo. Aí aqui eu já coloquei, ó, na agulha de tapeçaria. E agora eu venho costurando assim, eu vou emendando e vou olhando pelo lado direito, tá? Então, aproximei aqui pra vocês verem, ó. Vou pegar aqui desse outro lado aqui, esse lado aqui primeiro, ó. Pronto. Agora eu volto aqui pra esse lado aqui. Aí eu puxo, pronto. Essa parte aqui pra ficar certinha. Pronto. Tá vendo? Agora eu vou aqui para o próximo. Esse daqui. Agora eu venho para o próximo aqui desse lado aqui. Aqui. Ó. E eu vou fazendo assim agora, tá? Vou pegar de um lado por baixo, tá? Sempre por baixo. Venho por esse lado aqui agora. Agora eu venho pra esse lado aqui agora, ó. Agora eu venho por esse lado aqui agora. Pronto, olha como que ficou aqui, ó. Certinho, tá vendo? Agora eu viro assim de ladinho, pra facilitar. Posso tirar aqui o primeiro alfinete que eu coloquei. E vou abrindo aqui agora, olha. Vem aqui, ó, no primeiro ponto, ó, pego aqui por baixo, ó. Eu venho e pego aqui do outro lado, ó. Agora, eu vou pro próximo ponto, aqui, por baixo. Agora, eu venho pro lado de cá. Vou pro próximo. Vai abrindo assim pra você ver certinho, ó, tá? Porque o ponto meio, ele tende a enrolar. Ele enrola a borda, aí se você não esticar assim, não abrir, você não consegue ver e você acaba pegando onde não era pra pegar. Aí você puxa, vai fazendo isso e vai puxando. Olha como que vai ficando, olha. E eu vou fazer isso até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra nós costurarmos essa outra parte aqui. E eu cheguei aqui, ó, eu vim costurando até aqui. Percebe-se que olhando assim, ó, é a mesma distância daqui. Aqui eu aumentei só 6, aqui eu já aumentei 14. Vocês percebem a diferença? Como que a cava, ela cede muito. Se você não aumentar bastante aqui, depois você não consegue encaixar. E na hora de encaixar vai ficar repuxando esses pontos aqui esticados, não fica legal, tá? Então, eu vou utilizar esse fio aqui pra costurar daqui pra cá e depois eu vou costurar essa parte aqui com esse outro fio que eu utilizei pra começar a manga aqui, tá? Então, eu vou virar aqui pra vocês verem, ó. Vou pegar aqui no meio certinho, ó. Aqui, e eu venho aqui agora por baixo, ó. Peguei. Agora, eu vou do outro lado. Ó, pego aqui com cuidado por baixo. E pego desse outro lado aqui agora, ó. Venho desse outro lado aqui. Pego desse outro lado aqui agora. Ó como tá ficando, tá vendo? Agora, aqui, você tem que encaixar essa parte aqui. Venho aqui devagar.
Pego aqui. Ó, e não puxa muito, você não pode deixar aqui repuxando, tem que deixar ele à vontade, tá? Porque é uma parte, vai ficar embaixo do braço, se você deixar esticado, repuxando, vai te incomodar na hora de mexer o braço. Ó. Agora aqui, a gente vai ajeitar esses buraquinhos que fica, que é normal. Ó, agora eu venho aqui, vou ajeitar e vou passar a agulha pelo lado do avesso, olha aqui. Aí, do lado do avesso, eu vou vir e vou puxar aqui, ó, tá? Pra tampar aqui, tá vendo? Agora, eu vou virar aqui do lado do avesso e eu vou arrematar aqui esse pedaço aqui, ó. Venho. E aí, depois que eu arrematei, eu posso esconder aqui o fio, vou e volto com ele, pra ter certeza de que não vai soltar. Não vai desmanchar, porque é uma região onde a gente movimenta muito, tá? E posso cortar o fio. Então, olha aqui como que ficou, ó, esse pedaço aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui o fio, esse outro pedaço aqui, nessa agulha aqui. Você vem devagar, passa aqui. Vai passando embaixo de um lado e eu venho aqui para o outro lado. Venho desse lado aqui agora. E venho aqui desse outro lado. Aqui. Olha como tá ficando, tá vendo? Pra eu fechar esse buraquinho aqui. E jogo a agulha pro lado de dentro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou essa parte aqui, ó. Tá vendo? E venho aqui arrematar essa peça. E depois que eu fiz isso, que eu arrematei, eu venho e corto. Olha, eu voltei aqui com vocês pra eu mostrar. Aqui é a casinha do gás. Então, tem essa pedra aqui de ardósia e eu gosto de secar todas as minhas peças em tricô e crochê aqui. Aí eu estico ela assim, tá vendo? O decote você não estica, deixa o decote arrumadinho, tá? Ó, eu dou uma esticada nela assim, pros pontos ficarem mais abertinhos, pra dar mais definição. Isso é blocagem, é você definir a peça. Tá? E eu deixo ela secar aqui agora nessa superfície. Não pode pendurar. Se você pendurar, ela vai secar esticado pra baixo, assim. Não vai ficar legal. Tá? Coloca numa mesa. Ou então você lava aí um pedacinho do chão da sua casa. Um lugar tem que ser uma superfície plana, tá bom? E depois que secar, eu venho mostrar o resultado final e as fotos pra vocês. Olha, deixa eu falar aqui com vocês. Eu lavei a peça. Acabei de tirar lá. Ó, lavei. Quando eu lavo, ela estica. Sabe como que ela fica? Fica sentadinha, parece até um tecido, ó. Tá vendo? Um super caimento. Ficou muito gostoso. Ficou parecendo aqueles tecido molinho, gostoso, sabe? Então, é assim que ficou. Ó, os pontos aqui ficam todos definidos quando lava. É como se fosse uma blocagem, né? Eu deixei ela bem esticadinha, secar. Aí ela ficou, ó, do jeito que eu deixei ela lá, esticada. Naquela mesa, ela ficou, a peça ficou. Ó, deixa eu mostrar as costas pra vocês verem. Agora, você pode deixar assim, como eu fiz na linha, e a linha cede, algodão cede, é normal. Eu, agora, vou dar uns pontinhos aqui, ó, no decote, com ponto baixo, no crochê, tá? Pra ajustar, pra esse decote ficar mais firminho aqui, por conta de ser linha. Tá? Mas se você não quiser deixar assim caidinho, não tem problema, ó, ficou super confortável, tá? Então eu vou dar uns pontinhos agora e vou mostrar pra vocês. E eu voltei aqui com vocês, ó, com a peça. E eu amarrei aqui o fio
E agora eu vou dar uns pontinhos, vou fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo aqui, olha. Vou começar aqui, vou virar a peça, tá? Vou virar ela aqui, ó, pronto. Aí eu vou vir aqui, ó, buraquinho por buraquinho. E vou fazer aqui ponto baixíssimo, olha. Porque fazendo isso daqui, eu vou segurar esse decote não vai ficar frouxo, ele não vai ficar escorregando. Então, eu venho e vou... Pode ver aqui que eu estou até pelo lado avesso, ó, não importa o lado, se é pelo avesso, se é pelo direito, o importante é que você vai fazer isso daqui para segurar, senão ele fica mais flexível, ele fica mais mole, aí você faz isso daqui, o decote vai ficar firme. Então, é só uma carreirinha de ponto baixíssimo, ó. Você coloca, nem precisa saber fazer crochê, é só isso daqui, ó. Coloca, pega o fio e passa assim por dentro, ó. Só isso. Coloca o fio, passa por dentro. Porque o crochê fica mais apertadinho. E essa agulha que eu estou usando é a 3 milímetros com 3 fios juntos de Cleia 1000, tá? Então, eu vou fazer isso daqui em volta de todo o decote e depois eu volto com vocês, tá? E eu voltei aqui com vocês, eu já passei aqui, ó, correntinha, tá vendo? Aqui, ó, ponto baixíssimo em volta de todo o decote. É como se fosse um fio de segurança, porque o decote não estica mais, ó, ele para de esticar. E o decote fica firminho, do jeito que você quiser, ele fica quando você passa uma carreirinha de ponto baixo, tá vendo? Está do lado avesso, mas poderia ficar do lado direito também, não tem problema, tá? Olha como que ficou. Depois vocês vão ver nas fotos como que ficou certinho. E aqui eu vim marcando a casinha. Como que eu marco? Eu posiciono assim, ó, o abotoamento. Aí eu venho aqui com um alfinete, alguma coisa você tem que marcar, ó, e marco. Aí depois eu tiro aqui, ó, e coloquei o alfinete aqui, ó, tá vendo? Tem um alfinete aqui. E assim eu vim marcando todas as casinhas. Aqui, então, eu vou vir e vou pregar aqui, ó. Eu coloquei aqui, é muito simples. Posiciono, venho, ó. Esse botão aqui é botão de coco. É um botão bem assim, bem levinho. De agulha, ó. Passei, deixa um pouquinho, deixa um pedaço do outro lado. Passo do lado de cá. Agora, eu venho aqui do outro lado. Ó. E agora, eu venho aqui com esse lado aqui. Passo do lado de cá. Pronto, ó, só isso. Porque aqui tem 3 fios, então tá bem grosso esse fio aqui. Aí, eu viro. Quando eu viro, eu dou 3 nozinhos, bem apertadinho, ó. Venho aqui, dei 1, 2, 3. E aperto bem. Aí, eu venho e corto o fio agora. Voltei aqui com vocês com a peça pronta. Eu fiz aqui, ó, ponto baixo. Aqui na manga, ó, tá vendo aqui? Só uma carreirinha de ponto baixo pra ficar mais apertadinho o punho, tá? E está pronta. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um beijo, fica com Deus e até o próximo tutorial. Tchau, tchau.